Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre as línguas divinas. Vamos dar um pause um pouquinho só, fazer um adendo aí, tá? Nos arcanjos, que nós temos passado os vídeos, e vamos falar sobre as línguas divinas. Que línguas são essas? O porquê disso? Tá? Nós temos duas línguas principais que são tidas como línguas divinas e nós vamos falar sobre isso agora, tá bom? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e dá o seu joinha e ative o sininho das notificações. 1, 2, 3, se inscreveu? Ativou o like? Ativou o sininho? Muito bem, gratidão. Agora, gente, a gente vai dar prosseguimento e vamos falar a respeito das línguas divinas. O porquê que a gente está falando aqui no canal nessas línguas, que é o hebraico e o aramaico e o grego e também o sânscrito. São essas línguas antigas que são tidas como sagradas. São línguas que são utilizadas para a conexão com a espiritualidade. Mas a gente tem duas línguas principais nessa epopeia, tá? Nesse contexto. Primeiro, é o hebraico, que nós temos entoado aqui. O hebraico ele é tido como a língua dos anjos, já falei disso. E qual o fundamento disso? No princípio, Deus era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então tudo foi criado através da palavra. A palavra tem muita força, tá bom? E quando a gente utiliza as línguas divinas, esse poder mental e vibracional da palavra, sentimental da palavra, ele transcende. Se está vibrando em 110, vai vibrar 220, como um azeite doce na vela, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Que o hebraico, ele quando ele é entoado, ele age no nosso DNA divino, no DNA que se perdeu, porque nós tivemos uma queda na matéria, né? O Adão divino superno e a Eva divina superna, eles viviam em luz, num corpo de luz. E aí houve um erro, um desvio, e eles caíram na matéria. Se densificaram na matéria. Então, foi deixado para a gente essas palavras divinas, esses verbos divinos. Esses verbos são entoados para a gente entrar em conexão com essas esferas superiores. E eles vibram no nosso DNA. Porque a árvore da vida, que eu tenho apresentado a vocês, ela é formadora de universos, mas também do próprio ser humano, de seres. E ali está o nosso DNA divino. Tá? Então nós temos no hebraico essa língua divina, a língua dos anjos, a língua de fogo, e no sânscrito, no alfabeto Devanagari. Devas quer dizer anjos, seres celestiais. Por isso Devanagari. Tá? E todas essas duas línguas, elas têm uma numerologia que as compõe. Uma gematria. Uma ciência dos números. Tá? Então, existe uma métrica. Os judeus falam assim, a Bíblia, ou a Torá, né? No caso dos judeus, a Torá judaica, ela foi feita para ser pesada, medida e calculada. Se você não fez, você nada entendeu. Ou seja, aquilo tudo ali foi escrito em hebraico. E cada letra em hebraico, que são as 22 letras do alfabeto hebraico, eles têm uma numerologia que corresponde. E essa numerologia, no somatório, você vai somando, dependendo da redução teosófica que se faz, da redução numerológica que se faz, da gematria que se faz, vai dar em uma das Sefirot. De Keter a Yesod.
Porque a esfera nossa, Malkuth, e a esfera de Keter, soma 1. 1 e 0, que é a 10ª nossa, Malkuth, vai dar 1. E Keter também dá 1. Então, são as 9 esferas superiores. A gente vai de 1 a 9. Por isso a numerologia vai de 1 a 9. Tá bom? Então, eu queria dizer isso. Que nós não entoamos esses sons em hebraico à toa. Digamos que quando a gente fala em palavras em português, ela tem força para ir até um certo ponto na espiritualidade, nos astrais superiores. Quando a gente fala em línguas divinas, elas ultrapassam essa fronteira e chegam aonde tem que chegar. Isso foi dado como uma chave para a gente. E eu estou entregando isso a vocês. Tá? O hebraico, ele não é uma língua humana. Ele foi deixado aqui para a gente. O sânscrito, ele não é uma língua humana. Ele foi deixado aqui para a gente. O aramaico já é um pouquinho mais nosso, mas é mais aproximado do hebraico. E depois veio o grego. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O hebraico codifica o Velho Testamento, a Torá judaica. O grego codifica o Novo Testamento, quando Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega da criação. São 2 letras gregas. Uma é a Torá, o outro é um escrito sagrado chamado Septuaginta, que é escrito em grego, que é o Novo Testamento escrito em grego. Então, gente, as palavras sagradas são para isso. Para a gente ultrapassar os limites da fronteira densa da terra onde a gente vive. E ultrapassando essas fronteiras, eles chegam ao astral superior, às Séfirotes, a Yesod, a Netzah, a Hod, a Tiferet, a Hesed, a Gevurah, a Binah, a Harmah e Keter. Tá bom? Então, esse é um ensinamento que eu gostaria de ter passado para vocês, para ficar claro por que a gente está entoando em palavras divinas. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada serei. Temos que saber falar a língua dos anjos, entretanto, o amor tem que estar à frente, o coração aberto às chamas do conhecimento espiritual. Gratidão e namastê a todos vocês. Até o próximo encontro. Não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal. Não se esquece de dar o joinha e se inscrever. Joinha, joinha, ative as notificações. Namastê.